além das andanças profissionais, tu citou o intercâmbio, né? Super a ver com o que eu falei ali, de que essas experiências que a gente tem para além da carreira técnica, elas sem dúvidas que prepara a gente com fins profissionais também, porque te ajuda a tomar decisão, a lidar com situações adversas. Tenho certeza que tu passou por imprevistos, que tu teve que se virar, né, e desenvolver habilidades até sociais para poder entender como é que se fazia as coisas numa determinada cultura diferente. Então, e tem muito a ver com isso, assim, né? E aí, quando tu fala de se tornar uma liderança, como é que foi isso, assim, para a gente poder entender como é que foi a jornada do Daniel? Era algo que tu queria, almejava ser líder em tecnologia, ou isso aconteceu porque alguém identificou, ou, sei lá, confiou que tu tinha um potencial e colocou na tua mão essa responsabilidade? Vamos lá, vou começar lá do comecinho, 2008. Como que foi meu primeiro site? Essa é uma história que eu já contei algumas vezes, mas o primeiro site eu vendi. Então, eu recebi para aprender. Foi uma coisa que eu sempre tive. Olha, por mais que eu não saiba, eu posso aprender e fazer para ti, mas eu vou te cobrar X porque eu tenho que investir no meu conhecimento aqui e aprender. Então, eu sempre recebi muito enquanto eu estava aprendendo. E foi um desafio, assim, eu acho que o maior desafio de todos foi o intercâmbio. Por quê? Porque tem uma métrica, se não me engano, 40% das pessoas que vão fazer o intercâmbio não voltam fluentes no inglês. E tem um motivo específico para isso. Porque, por exemplo, eu estava na África do Sul, mas tinha angolano, tinha brasileiro, tinha pessoas lá de Cabo Verde, tinham pessoas que falavam português. E eu tinha duas escolhas ali. Eu tinha uma escolha que eu poderia estar com essas pessoas falando português no dia a dia e inglês na escola, que era um intensivo, então assim, eu já ia falar alguma coisa de inglês porque era das 9 da manhã até as 4 da tarde, o intervalo só para almoço, então era intensivo todo dia. E foram 6 meses a primeira vez que eu fui para a África do Sul. Eu fui 2 vezes, já vou chegar nesse ponto. E na primeira vez, eu busquei também entrar nas comunidades, desenvolvedores e começar a buscar projetos. E eu cheguei num cara que falou assim, olha, eu quero conhecer teu trabalho, mas eu não vou te pagar nada por isso. E eu pensei, bom, eu tô aqui, o curso já tá pago, eu tenho o meu valor para alimentação, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu tenho alguns momentos livres do dia. Então, o que eu fiz nesses momentos livres? Eu comecei a andar de táxi, essa é uma história engraçada, porque eu queria praticar o meu inglês e uma coisa que eu tinha, não tinha mais que ter medo de errar, porque eu ia errar, eu tava aprendendo. E errar é humano e tu tem que conviver com isso. As pessoas vão te corrigir e você tem que entender que isso é um feedback e algo positivo, não é negativo. Não é que a pessoa está te confrontando, não, é que você está falando errado e que a pessoa quer te ajudar. É uma mudança de mentalidade, na minha visão. Então, eu dividia meu tempo entre os estudos de inglês, falar inglês com desconhecidos em táxi, em passeio de barco, coisas do tipo. Todo dia eu estava na rua tentando conversar com pessoas que não falavam o meu idioma, justamente para me desafiar. E, no terceiro momento, trabalhando em projetos de graça para uma agência sul-africana. E assim, não eram projetos pequenos, eu trabalhei em um projeto que era da Endeavor, da África do Sul, por exemplo. E era para eles conhecerem o meu trabalho. E ali eu também comecei a me desafiar. Bom, mesmo sem ter visto de trabalho, isso foi uma coisa que eu fiz e que não vejo como perda de tempo, porque eu peguei muita experiência com isso e isso me ajuda depois na carreira. Eu fiz entrevistas em agências lá na África do Sul em inglês. Entrevistas presenciais. E eu só não era contratado para a vaga no final porque eu não tinha visto de trabalho.